Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic One Piece. Experimento 88. Capítulo 20. Na ilha de Nostora, Souta Kiryu e Capone Bege retornaram a bordo do navio de guerra em chamas, o Castelo. Desta vez, como estavam a caminho do North Blue, o navio não seria necessário. Bege não teve escolha a não ser navegar de volta para sua fortaleza primeiro. O próprio Capone Bege estava cheio de curiosidade sobre essa iminente viagem transoceânica. Padrinho, você voltou. Padrinho, o xerife Diabo está aqui na ilha. Vito, o atirador estranho, e Goti, o assassino, correram para informar Bege e Souta sobre a situação na ilha. O xerife Diabo. Lafitte? A expressão de Souta oscilou com uma leve surpresa. Ele não esperava encontrar aquele homem ali. Seria o destino, ou coincidência? Você não disse que queria recrutá-lo, chefe. Parece que a oportunidade acabou de bater a porta. Bege mordeu o charuto e sorriu de canto. Desde que Souta declarara guerra aos dragões celestiais, Bege queria que sua tripulação se fortalecesse a qualquer custo. Bang! Um capanga da máfia entrou voando pelo bar, caindo no chão em meio a uma chuva de sangue. Os rostos de Bege, Vito e Goti escureceram instantaneamente. Alguém ousasse tocar em um dos seus? Isso era uma sentença de morte. E aí, Capone, o grande chefão? Parece que você está um pouco descuidado. Agentes da Polícia Civil se infiltraram nas suas fileiras. De dentro do bar veio uma voz zombeteira e cantada. Um homem alto e magro de cartola preta saiu, girando uma bengala-espada de nobre em uma das mãos. Seu rosto pálido ostentava uma máscara de indiferença à própria vida, temperada com um divertimento cruel. Agentes da CP. Bege franziu a testa. Com um olhar penetrante, Vito e Goti correram imediatamente para verificar o estado do camarada ferido. Saudações, o poderoso Souta Kiryu, disse o homem com suavidade. Sou Lafitte. É um prazer. Após um rápido olhar para Bege, ele tirou a cartola, fez uma reverência profunda e executou uma graciosa saudação aristocrática em direção a Souta. Ele parecia um nobre refinado em todos os sentidos, mas todos no West Blue sabiam a verdade. Este era o infame xerife Diabo. Enquanto servia como oficial de segurança, Lafitte massacrou inúmeros piratas e criminosos. Culpados ou inocentes, não importava, ninguém escapava de suas mãos sanguinárias. Sua crueldade era tão grande que várias nações aliadas uniram forças para bani-lo. Você veio aqui especificamente por minha causa? Souta ergueu uma sobrancelha. Ele havia construído uma reputação por meio de sua ousadia imprudente, e agora isso estava atraindo maníacos diretamente à sua porta. Souta Dono ousando declarar guerra aos dragões celestiais. Isso sim é loucura. Uma loucura que vale a pena saborear. Os olhos de Lafitte brilharam com um deleite cruel. Desejo segui-lo nessa loucura. Talvez, ao longo do caminho, eu possa abrir caminho para alguns reis e almirantes. Ele jamais esquecera os reis que o expulsaram. Com poder e a oportunidade certa, retribuiria sangue com sangue. Então me mostre o que você sabe fazer, disse Souta com os olhos brilhando em dourado enquanto relâmpagos crepitantes dançavam em suas mãos. Sua aura se expandia, uma tempestade sufocante de intenção assassina. Espere. Souta Dono, por favor. Eu não sou seu oponente, exclamou Lafitte, fazendo brotar apressadamente um par de asas brancas de suas costas e flutuando para longe do chão. Minhas forças residem na hipnose e na diplomacia, não na força bruta. A mera visão da aura de Souta o havia perturbado. Afinal, tratava-se de um homem com uma recompensa de 500 milhões de berris. Preciso de subordinados que obedeçam. Você consegue fazer isso? Perguntou Souta com um leve sorriso nos lábios. Um feixe de luz laser concentrado brilhava fracamente em seus olhos, já fixo em Lafitte. Se ele sequer tentasse fugir, Souta o incineraria. Claro, capitão, respondeu Lafitte imediatamente, sua mente astuta captando o que Souta queria dizer. Ele desceu graciosamente, recolheu as asas e curvou-se mais uma vez. Ótimo. Você é um homem esperto. O sorriso de Souta se alargou. Agora prove seu valor. Encontre os ratos da CP escondidos na equipe de Bege e arraste-os para fora para brincar. Como desejar, meu capitão. O sorriso de Lafitte se alargou, afiado e sinistro. Ele se virou para Bege. Padrinho, precisarei da cooperação dos seus homens. A expressão de Bege endureceu, mas ele deu a ordem. Seus subordinados se reuniram, embora uma ponta de inquietação os percorresse. Seria possível haver mesmo agentes do governo entre eles? Afinal, os espiões do Partido Comunista estavam por toda parte, sempre à espreita, prontos para atacar quando menos se esperasse. Os olhos de Lafitte se moveram, as pupilas girando como anéis hipnóticos. Sua voz, carregada de um estranho fascínio, penetrou nas mentes dos soldados da máfia. Souta observava, intrigado. Então a fruta pássaro deu a ele essa habilidade? Será que é uma zoomítica? A hipnose de Lafitte dominou os homens. Um a um, suas mentes se embotaram, murmúrios escapando de seus lábios sob sua influência. A pressão quebrou vários deles. 7 ou 8 dispararam repentinamente, iniciando uma corrida em pânico. Matem-nos, ordenou Bege friamente. Vito e Goti abriram fogo sem hesitar, dizimando os desertores. Souta e Kuma também atacaram, os raios laser de Souta e as ondas de choque de Kuma eliminando vários lutadores habilidosos que se revelaram traidores. Lafitte caminhou em direção aos sobreviventes, sua bengala batendo no chão. Com um sorriso, começou a interrogar os homens atordoados. Bem, agentes do submundo. E aqui um operativo da CP do governo mundial. Um a um, os infiltrados foram expostos. Nada mal, disse Souta por fim, com os olhos semicerrados de satisfação.
bem-vindo aos piratas Kiryu Lafitte. E assim o xerife diabólico juntou-se à crescente tripulação de Sota, seu navegador e diplomata, tão perigoso quanto refinado. Capítulo 21. Uma semana depois. North Blue, Ilha Kalov, Cidade do Prazer. Eu já disse, não sei onde eles estão. Um velho de cabelos brancos enrijeceu o pescoço e respondeu sem demonstrar qualquer medo, recusando-se a responder à pergunta de Sota Kiryu. Wolf, diga-me, se Law soubesse que você estava em perigo, ele viria resgatá-lo? Sota Kiryu caminhava tranquilamente pelo laboratório de Wolf enquanto falava. Até mesmo o Dr. Vegapunk havia saído do castelo de Capone Bege para estudar e pegar emprestado parte da tecnologia desse inventor. A expertise de Wolf em engenharia submarina era excepcional, tão excepcional que o próprio Vegapunk considerou que valia a pena aprendê-la. Não faz muito tempo, Sota e sua tripulação chegaram ao North Blue com a ajuda da habilidade da fruta da mamão de Kuma. Incapaz de localizar Trafalgar Law imediatamente, Sota liderou seus companheiros até a Ilha das Andorinhas. Ali vivia Wolf, o homem que certa vez salvara Law, e o próprio inventor que construíra o Polar Tang, o submarino indestrutível de Law. Após o desembarque, Sota e sua tripulação não demoraram a encontrar o famoso e bondoso inventor na Cidade do Prazer. Anos atrás, Wolf havia descoberto o tesouro do templo na Ilha da Andorinha, o que lhe rendeu fundos suficientes para prosseguir com suas pesquisas e criar o Tang Polar. O restante da riqueza foi usado para reconstruir a Cidade do Prazer, que havia sido devastada por piratas. Assim que o localizaram, Lafitte não teve muita dificuldade em hipnotizar o velho teimoso e descobrir seu laboratório subterrâneo. Lá dentro, havia inúmeras invenções e abaixo do laboratório, um porto subterrâneo, o local de construção e repouso do Polar Tang. Sota chegou a descobrir uma enciclopédia completa de Akuma no Mi na coleção de Wolf. Não era de se admirar que Wolf tivesse sido capaz de reconhecer instantaneamente a Op no Mi de Law anos atrás. O que vocês querem com Law? Perguntou Wolf cautelosamente, lançando-lhes um olhar fulminante. Ele jamais permitiria que Law corresse perigo. Minha reputação me precede, tenho certeza, disse Sota com um leve sorriso. Eu me oponho aos dragões celestiais. E a fruta do Law? O governo mundial a cobiça mais do que qualquer um imagina. Só isso já une nossos destinos. Eu entendo o ódio do Law melhor do que você pensa. Então é o seguinte, me ajude a contatá-lo. Eu ajudarei a se vingar de Don Quixote do Flamingo. Tudo que peço é que ele se junte à minha causa. Enquanto ele falava, Lafitte, que havia entrado sorrateiramente nos aposentos privados de Wolf e surgiu com um sorriso malicioso, segurando um dendem mushi. Velho, acho que descobri a linhagem de Trafalgar Law. Talvez seja melhor você ouvir nosso capitão. Você, Wolf cerrou os dentes. A raiva brilhou em seus olhos ao perceber Vegapunk folheando casualmente suas anotações de pesquisa, passando os olhos pelas invenções como se estivesse contando moedas. Peço desculpas, interrompeu Lafitte com um sorriso. Já está conectado. Do dendem mushi veio uma voz calma e firme. Velho, o que foi? Era Trafalgar Law. Com 22 anos, ele já era capitão dos Piratas do Coração havia 6 anos. Durante todo esse tempo, ele havia reunido aliados por todo o North Blue, planejando fortalecer sua tripulação antes de partir para a Grand Line para desafiar do Flamingo. Law, não responda, Wolf tentou avisá-lo. Saudações, Trafalgar Law, Sota interrompeu suavemente, pegando o dendem mushi da mão de Lafitte. Sou Sota Kiryu, o homem que declarou guerra aos dragões celestiais dias atrás. Posso ajudá-lo a derrotar do Flamingo, aquele dragão celestial caído. Em troca, junte-se ao meu estandarte. O que me diz? O que você fez com Wolf? A voz fria de Law cortou a garganta, a fúria afiada sob sua calma aparente. Ele jamais permitiria que qualquer mal acontecesse ao homem que um dia o salvara. Ele está bem, respondeu Sota casualmente. Voz forte, respiração constante, saudável como sempre. Enquanto isso, Vegapunk e vários cientistas estavam ocupados levando embora os materiais raros e as invenções de Wolf. O rosto de Wolf ficou vermelho de raiva, até que ele percebeu quem estava examinando seu trabalho. Vegapunk, o maior gênio do mundo. E ele admirava abertamente a tecnologia submarina de Wolf. Apesar da raiva, um lampejo de orgulho surgiu nos olhos do velho inventor. Espere por mim. Estou chegando. Após um longo silêncio, a voz de Law retornou fria e resoluta. Estarei esperando, respondeu Sota calmamente antes da ligação ser interrompida. Do outro lado do mar, em outro trecho do Azul Norte, Law deu a ordem para zarpar. O Polar Tang avançou em direção à Ilha Kalov. Ele garantiria a segurança de Wolf, custasse o que custasse. Quanto a cooperar com Sota Kiryu, ou mesmo juntar-se às suas forças, isso era outra história. Mas uma coisa era certa, esse homem tinha coragem suficiente para declarar guerra aos dragões celestiais. Se alguém podia enfrentar do Flamingo era ele. Ao mesmo tempo, Law só agora descobrir a verdade. Do Flamingo fora um dragão celestial. Não era de admirar que ele tivesse conseguido tomar Dressrosa, uma nação membro do governo mundial, sem sofrer consequências. Derrubá-lo seria ainda mais difícil do que Law imaginava. Sim, ele precisava de aliados poderosos. De volta ao laboratório de Wolf, Sota esboçou um leve sorriso, confiante de que Law logo se juntaria a ele. Independentemente de Law querer ou não, Sota não tinha intenção de deixar um homem com a Op no Mi simplesmente ir embora. Na pior das hipóteses, Law poderia ser usado como cobaia para o projeto Serafim. Afinal, até mesmo a Op no Mi era uma Akuma no Mi para a Messia extraordinária.
Mas, antes da chegada de Law, a mente de Solta já fervilhava com novos planos. Ele decidiu fazer um pequeno desvio até a prisão do North Blue. Lá, o filho violento de Wolf era mantido prisioneiro, um pirata conhecido como Bark. Um homem perigoso segundo rumores que teria comido a fruta da bebida ou a fruta da dissolução. Suas habilidades permitiam que ele liquefizesse seu corpo, imitando as propriedades de um usuário de logia. Bark podia derreter lâminas, armas, até mesmo coisas intangíveis como o coração e a vontade humana, dobrando outros ao seu comando. Law e seus aliados quase morreram lutando contra ele quando ele retornou derrotado da Grand Line. Eventualmente a marinha capturou Bark e o manteve como um troféu na prisão North Blue, um aviso para outros piratas. Solta tinha outros planos. Ele pretendia se apoderar do fator de linhagem sanguínea de Bark, espalhar sua própria infâmia e humilhar o governo mundial e os fuzileiros navais no processo. Do West Blue ao North Blue, ele se movia como bem entendia. Que tentassem capturá-lo, jamais conseguiriam. Capítulo 22. Ramal do Mar do Norte N. 11. Entre os 4 mares, o Mar do Norte era o mais caótico e o mais poderoso. Sua marinha se destacava entre as demais, suas prisões eram mais fortificadas e seus soldados, mais implacáveis. Até mesmo monstros como o Almirante Sakazuki, o Cão Vermelho, e o Almirante Borsalino, o Macaco Amarelo, eram originários do Mar do Norte. Sakazuki lutava desde os 7 anos de idade, e seu físico monstruoso era aterrorizante desde a infância. E então havia a Germa 66, o chamado Exército do Mal. Eles estavam há muito tempo entrincheirados no Mar do Norte, tramando para reviver seu reino caído e recuperar a glória de unificar esses mares. Há mais de 20 anos, Vince Mockjude ascendeu ao poder, massacrando 4 reis aliados em sucessão. Seu terror deixou cicatrizes que permaneceram nos corações de todos que habitavam o Mar do Norte. Por um tempo, a Germa 66 se tornou o pesadelo dessas águas. Mesmo em livros de histórias e quadrinhos, a Germa 66 era retratada como vilã. A infame família Don Quixote também surgiu no Mar do Norte, espalhando o caos através de anos de pilhagens, incêndios criminosos e massacres. Nem mesmo vice-almirantes de elite como Tsuru conseguiram erradicá-los. O próprio Don Quixote do Flamingo escapou dessas águas, gravando seu nome na Grand Line e no Novo Mundo, tornando-se um dos 7 Shichibukai, piratas licenciados pelo governo mundial. O massacre se tornará a linguagem do Mar do Norte. Assim como nos contos originais, quando Trafalgar Law encontrou outros supernovas em Sabaldi, suas primeiras palavras foram: "Quantos vocês mataram hoje?" Ele havia conquistado o epíteto de cirurgião da morte, por mais do que apenas seu bisturi. Ele estava encharcado de sangue. Dentro da base militar, um contra-almirante com uma capa de fuzileiro naval treinava incansavelmente. Durante 2 anos ele guardou o Mar do Norte, capturando inúmeros piratas e conquistando feitos notáveis. Este ano seus esforços lhe renderiam uma transferência para o quartel-general da Marinha em Marineford, onde seria promovido a contra-almirante do quartel-general. Um passo essencial para uma carreira sólida. Os oficiais nascidos no Mar do Norte eram quase sempre linha dura, talhados na mesma fibra moral que o almirante Sakazuki. Eram decisivos e implacáveis, abatendo piratas sem hesitação. Só homens assim conseguiam manter este mar sob controle. Contra-almirante Kino, ordens do quartel-general. Um oficial de comunicações da Marinha com o boné abaixado, entrou apressadamente com a última diretiva de Marineford. No próximo mês, quando você retornar para se apresentar no quartel-general, deverá escoltar todos os piratas presos no Mar do Norte com recompensas acima de 15 milhões de berris até Enies Lobby para serem julgados. 15 milhões? Kino rosnou, socando um saco de areia de ferro. O que eles pensam que somos, uns fracotes do East Blue? No Mar do Norte, um pirata só merece atenção se tiver mais de 30 milhões. E esses são os que mandamos para Impel Down. O rosto de Kino se contorceu em frustração. Suas prisões abrigavam dezenas de piratas que valiam entre 10 e 20 milhões. Se esvaziassem as celas daqueles que valiam mais de 15 milhões em que os novos oficiais treinariam, a ordem do quartel-general parecia um gesto de condescendência com os mares mais fracos. A recompensa mais notória do East Blue mal ultrapassava os 20 milhões. Ali, isso era a marca de um pirata medíocre. A mais, o oficial de comunicações prosseguiu. Qualquer usuário de Akuma no Mi, independentemente da recompensa, deve ser escoltado até Impel Down. Após prestar continência, ele deixou Kino para que este assimilasse a ordem. Finalmente, está reagindo. Os olhos de Kino brilharam enquanto a energia cintilava ao redor de seus punhos. Anos de carnificina no Mar do Norte finalmente forçaram seu Aki a despertar. Na paz do East Blue, mesmo estacionado em Logeton por 5 anos, ele talvez nunca tivesse despertado o Aki do armamento. Este é um poder ensinado apenas aos oficiais do quartel-general. A energia sombria envolvia seus punhos, fruto de mérito conquistado com sangue e treinamento desesperado. Contudo, ao pensar nos 4 irmãos Vinsmoke, o orgulho de Kino vacilou. Seus exoesqueletos sobre-humanos e trajes de transformação os tornavam mais formidáveis do que muitos vice-almirantes. Kino já havia enfrentado os exércitos de Germa no mar. Ele havia testemunhado em primeira mão o terror das crianças Vinsmoke. Mesmo com Aki do armamento, duvido que eu consiga feri-los, murmurou amargamente. Algumas pessoas simplesmente nasciam mais fortes, seus próprios corpos projetados para a guerra. Aquilo pelo qual ele havia sangrado, elas empunhavam sem esforço. Mas antes que seus pensamentos pudessem se aprofundar, o alarme soou por toda a ilha.
A cabeça de Kino ergueu-se bruscamente. Um dragão carmesim colossal se enroscava em meio a nuvens de chamas violetas acima. Suas escamas brilhavam como aço forjado, uma muralha indestrutível de metal vivo. Cai do besta? Kino exclamou boquiaberto. Não, sussurrou outro fuzileiro naval. É ele, a abominação que declarou guerra aos dragões celestiais, o experimento mais perigoso de todos, Sota Kiryu. Kino cerrou os punhos. Só o nome já lhe causava arrepios. Sota Kiryu, o 88º sujeito de experimentos, um homem cuja recompensa havia chegado a 500 milhões de berris. Embora tivesse poucos registros de vitórias declaradas, sua mera presença irradiava um terror avassalador. De repente, uma torrente de fogo de dragão caiu dos céus, devastando a fortaleza da base e consumindo a bandeira da marinha. A fortaleza explodiu em chamas enquanto soldados em pânico fugiam em todas as direções. Droga! Kino rugiu. Por que ele veio para o Mar do Norte agora? Só mais um mês e eu estaria no quartel-general. Seu caminho para a promoção, arruinado em um único dia. Os rumores se espalham. Segundo informações da inteligência de Marineford, a força de Sota Kiryu pode até mesmo superar a da criação mais poderosa da família Vinsmoke. Como Kino, um contra-almirante recém-desperto, poderia enfrentar um monstro desses? Contra-almirante, vários coronéis entraram correndo com suas lâminas tremendo. O dragão, ele se transformou em um meio-dragão. Ele está atacando a prisão. O coração de Kino afundou. Se Sota libertasse aqueles criminosos, o Mar do Norte mergulharia no caos. Chamem reforços do quartel-general agora, ele gritou, correndo em direção à prisão. Ele não podia permitir que essa abominação libertasse a pior escória do Mar do Norte. Dentro da prisão do Mar do Norte, Sota Kiryu caminhava pelas celas como um homem passeando por uma rua de mercado. Sua mera presença era sufocante, os guardas desabavam sob o peso de seu olhar, sem que ele precisasse disparar um único laser. Onde está Bark? Trovejou sua voz. E onde estão os usuários de Akuma no Mi? Os detentos, tomados pelo terror, se apressaram em responder. Eu sei. Bark está na última cela. Por favor, me deixe sair, eu o servirei fielmente. Rostos machucados e ensanguentados se iluminaram com uma esperança desesperada. Para eles, Sota Kiryu não era um destruidor, mas sim a salvação. Para escapar, para queimar a marinha que os aprisionara, para respirar a liberdade mais uma vez. O dragão da vingança havia descido, e o Mar do Norte nunca mais seria o mesmo. Capítulo 23. Sota Kiryu ignorou os apelos desesperados dos prisioneiros piratas. Nenhum deles sequer possuía uma Akuma no Mi. Eram meros figurantes indignos de sua atenção. Ele caminhou diretamente para a parte mais profunda da prisão, onde encontrou o outrora temido dissolvedor, Bark, agora reduzido a uma casca quebrada. Esse homem brutal certa vez gritou diante de Trafalgar Law: minha liberdade é matar quando eu quiser, viver apenas pelos meus desejos. Ele massacrou civis e arrasou cidades em Reptown, na Ilha Calov. E no entanto lá estava ele, espancado como um cão, um exemplo de advertência demonstrado pela Marinha do Mar do Norte. Você está aqui para me recrutar? Os olhos inchados e avermelhados de Bark brilharam com anseio. Após anos de confinamento, ele finalmente vislumbrou uma chance de escapar do inferno daquela prisão. Pare aí mesmo, Sota Kiryu. Não vou deixar você libertar um único pirata. O contra-almirante Kino invadiu a prisão, sua intenção assassina tão intensa que parecia cortar o ar. Ele encarou a figura meio-dragão que se erguia nas sombras. Todas as unidades, abram fogo. Matem todos. Mesmo que massacremos o último prisioneiro, nenhum sairá daqui vivo. A ordem de Kino deixou os piratas em choque, até Sota erguia uma sobrancelha. Ver um oficial da marinha tão implacável quanto Sakazuki, disposto a matar indiscriminadamente em vez de arriscar uma fuga, era algo raro. O que você está esperando? Fogo, eu assumo a responsabilidade. Kino rugiu, avançando com sua espada para dar tempo aos seus homens. Os fuzileiros navais hesitaram apenas um instante antes de desferir uma saraivada de balas. O fogo estrondoso ecoou pela prisão, e gritos ressoaram em seus corredores de pedra. Clang! A lâmina de Kino, revestida com o leve brilho do aqui do armamento, atingiu o braço de Sota e se estilhaçou instantaneamente. Seu couro cabeludo formigava de pavor. Aquele fora seu golpe mais forte, e sequer arranhara a defesa do monstro. Sua coragem é louvável, mas sua força deixa a desejar. Com um único chute, Sota arremessou Kino contra a parede da prisão, estilhaçando a pedra reforçada. O contra-almirante ficou soterrado nos escombros, sem conseguir se levantar. Voam! Uma onda avassaladora de Aki do Conquistador irrompeu, deixando inconscientes os fuzileiros navais que ainda atiravam. Apenas um punhado de oficiais permaneceu de pé, e eles também desabaram momentos depois. Ainda tem alguém que consiga falar? Perguntou Sota com sua voz grave e retumbante. Ele não tinha muita paciência para covardes. Qualquer um que sobrevivesse tanto aos tiros quanto ao seu Aki teria garantido um lugar em sua tripulação do dragão. Piedade. Nenhuma. Desapontado, ele arrombou a cela de Bark e puxou o homem acorrentado pela gola. Obrigado, meu senhor. Servirei-o lealmente para sempre, exclamou Bark, tremendo de alegria. Quem disse que eu estava te retendo? O punho de Sota atingiu o crânio de Bark com força, deixando-o inconsciente. Esse pirata patético não passava de material, um possível cobaia para o próximo experimento de Vegapunk. Sua fruta dissolvente tinha potencial, talvez até mesmo digno de um serafim. Com Bark pendurado no ombro, Sota se transformou em um dragão e saiu da prisão em disparada, deixando para trás ruínas e cadáveres.
Muito tempo depois de ele ter partido, Kino emergiu dos escombros ensanguentado e ferido. Seus olhos ardiam de terror. Sota Kiryu era um monstro, mais forte que os irmãos Vinsmoke, mais forte que qualquer coisa que o Mar do Norte já tivesse enfrentado. A recompensa de 500 milhões não era exagero. Na verdade, era até baixa demais. Cambaleando até seus homens, Kino ficou aliviado ao constatar que a maioria estava viva. Até mesmo seus coronéis e tenentes-coronéis haviam sofrido apenas ferimentos graves, não a morte. Os piratas, porém, estavam em pedaços. Por um instante, Kino se perguntou amargamente, será que Sota havia demonstrado misericórdia, ou será que ele próprio era o homem mais cruel por ter ordenado o massacre? Ele apresentou seu relatório a Marineford sem hesitar. Admitiu ter ordenado a execução dos prisioneiros, estando plenamente preparado para enfrentar a punição. Mas em vez de repreendê-lo, o quartel-general transferiu toda a culpa para Sota. Chegaram ao ponto de espalhar o boato de que Sota havia massacrado os prisioneiros, criando uma história para incitar o ódio contra ele entre piratas e civis. Enquanto isso, Sota Kiryu retornou à cidade feliz da Ilha das Andorinhas, jogando Bark aos pés de Vegapunk para que ele o estudasse. O cientista Wolf não demonstrou nenhuma emoção pelo filho. Talvez, como cobaia do maior cientista do mundo, Bark estivesse melhor do que apodrecendo na prisão. Capitão, o senhor atacou uma unidade da marinha sem mim. Isso dói. O sorriso de Lafitte era de falso arrependimento. Para ele, massacrar fuzileiros navais ou piratas era sempre um prazer. Trafalgar Law retornou à ligação? Sota ignorou a reclamação, mudando de assunto. Uma missão como essa não exigia toda a tripulação. A operação policial levou 1 ou 2 dias e Law deverá retornar à Ilha Calov em breve. Ele disse isso esta tarde. Mas acho que ele virá mais cedo, para tentar resgatar o Wolf. Os olhos de Lafitte brilharam enquanto ele olhava para o porto subterrâneo, aguardando o submarino de Law. Sota assentiu com a cabeça. Sim, com a astúcia dele é possível. Ele apreciava a perspicácia de Lafitte. Ter subordinados capazes de antecipar ameaças o agradava. E como previsto, dentro de 1 hora, uma ondulação transparente se expandiu para o laboratório subterrâneo. Um jovem apareceu ao lado de Wolf, chapéu com estampa de bolinhas, camisa amarela de mangas compridas, katana nas costas. Lei Trafalgar. Ele tentou teletransportar Wolf para longe instantaneamente. Mas Kuma se moveu com a mesma rapidez. O imponente Shichibukai apareceu ao lado de Law, sua mão em forma de pata liberando uma rajada de ar comprimido. Uva. Law foi arremessado contra a parede do laboratório, cuspindo sangue, e seu quarto desabou instantaneamente. Essa era a diferença entre um Shichibukai, senhor da guerra do mar, e uma supernova em ascensão. Sem aqui, até mesmo a Akuma no Mi cirúrgica de Law era inútil. Nunca houve qualquer chance de vitória. Capítulo 24. Passo a passo, Sota Kiryu caminhou em direção a Trafalgar Law, gravemente ferido e tossindo sangue. Seu Aki do Conquistador se manifestou descontroladamente, espalhando arcos de relâmpago pretos e vermelhos que crepitavam no ar. Com o seu nível de força atual, a ideia de se vingar de Doflamingo não passa de uma fantasia. Sua longa cauda dracônica chicoteou, enrolando-se firmemente ao redor do corpo esguio de Law. Olhando para a expressão desafiadora no rosto de Law, Sota falou calmamente, num tom quase zombeteiro. Sala corta. Incomodado pelo olhar desdenhoso de Sota, Law rugiu e usou seus poderes da Opi-Opi no Mi, cortando a cauda de dragão de Sota com sua lâmina. Mas então, aconteceu algo chocante. A lâmina da Opi-Opi no Mi, que diziam cortar qualquer coisa, parou diante das escamas brilhantes de Sota. Faíscas voaram em todas as direções, mas por mais que ele pressionasse, não conseguia penetrar. A Opi-Opi no Mi não é invencível. Se a defesa de alguém for forte o suficiente, ou se o Aki dessa pessoa superar o seu, você não poderá cortá-la. Sota sorriu, relâmpagos dançando sobre seu punho enquanto desferia um soco brutal no peito de Law. Ar! Law gritou de agonia. Seus olhos reviraram, sangue escorrendo de sua boca. Seu corpo inteiro se contraiu como se estivesse esmagado por um peso invisível, e ele soube instantaneamente que precisava de tratamento imediato para sobreviver. Por favor, parem. Eu imploro, poupem Law. Naquele instante, Wolf avançou em pânico, agarrando desesperadamente a enorme cauda de dragão que prendia Law. Mas uma onda de corrente elétrica emanou das escamas, eletrocutando Wolf violentamente e fazendo-o cair no chão. Eu só queria que ele entendesse a diferença entre os nossos pontos fortes. A garra de dragão de Sota se fechou em torno do ombro de Law. Linhas roxas ondularam por suas escamas, e o veneno se infiltrou no braço de Law. Em segundos, o membro adquiriu uma tonalidade violeta doentia, o veneno correndo por suas veias. Mesmo com a Opi-Opi no Mi, eliminar uma toxina como a minha não será fácil. Ele soltou Law, deixando-o cair pesadamente no chão como se estivesse jogando lixo. Seu tom era casual, mas suas palavras carregavam veneno por si só. A Opi-Opi no Mi era muito mais eficaz no tratamento de ferimentos físicos do que de venenos. Remover essa arma custaria a Law um tempo precioso. Seu desgraçado. Law, fazendo uma careta de dor, ativou mais uma vez o poder de sua Akuma no Mi. Sem hesitar, ele cortou o próprio braço envenenado, impedindo que o veneno se espalhasse ainda mais pelo seu corpo. E então, o que você acha da nossa força agora? Ah, e lembre-se, o poder de Bartolomeu Kuma não é mais fraco que o de Doflamingo. Juntar-se a nós seria a escolha mais sábia. Sota acenou com a mão, conjurando uma nuvem de fogo flamejante, e então sentou-se casualmente sobre ela.
De cima ele olhou para Law e Wolf, com os olhos penetrantes porém divertidos. Law retribuiu o olhar com um olhar fulminante, sua expressão dividida. Ele havia testemunhado em primeira mão o poder aterrador de Souta. Claramente, Souta e seus aliados tinham força para enfrentar Doflamingo. Mas Law não queria dissolver os piratas do coração, nem queria se separar de Beppo e dos outros. Lei. Cure seu braço rápido. O rosto de Wolf se contorceu em angústia ao ver o membro decepado e arroxeado. Se Law demorasse muito mais, seu braço ficaria permanentemente arruinado. Eu me juntarei a vocês, mas com uma condição. Levarei minha tripulação comigo. Vocês nos ajudarão a ficar mais fortes, e eu manterei a bandeira dos piratas do coração hasteada. Com determinação nos olhos, Law jogou o braço decepado e envenenado aos pés de Souta. Os piratas do coração eram o trabalho de sua vida ao lado de seus companheiros. Ele jamais os deixaria desaparecer. A máfia de Capone Bege ainda existe, mas uma tripulação de piratas não fará mal nenhum. Souta falou indiferentemente, a palma da mão brilhando enquanto as marcas venenosas se contorciam e absorviam as toxinas do braço descartado. Ele o jogou de volta para Law, que calmamente o recolocou em seu corpo como se estivesse montando um brinquedo. A visão fez com que Kuma, Bege e Lafitte estalassem a língua em espanto. O poder da Opi no Mi era verdadeiramente bizarro. Enquanto isso, os olhos do Dr. Vegapunk brilhavam de fascínio. Ele há muito sonhava em remover seu próprio cérebro desproporcional, que agora estava atrapalhando suas pesquisas. Com a Opi no Mi, aliada à sua experiência médica, seu plano de criar corpos satélites independentes de repente parecia viável. Nesse caso, se Law vai se juntar a vocês, por favor, me aceitem também. Estou disposto a servir como assistente do Dr. Vegapunk. Wolf, não querendo se separar de Law, falou com entusiasmo. Ele também ansiava pela oportunidade de estudar ao lado de Vegapunk, para desvendar um conhecimento científico mais amplo. Seja bem-vindo. Sua experiência em mecânica e projeto de submarinos é impressionante. Estou ansioso para trabalhar com você. Vegapunk apertou a mão de Wolf com entusiasmo. Ele já havia encontrado projetos de uma aeronave na pesquisa de Wolf, algo que despertara intensa curiosidade em Vegapunk. Com um inventor de ideias semelhantes ao seu lado, sua imaginação voaria ainda mais alto. Ótimo. Então está decidido. Nosso próximo alvo é a família Vinsmoke da Germa 66. Souta aceitou Wolf em suas fileiras sem qualquer cerimônia. No mínimo, ele poderia utilizá-lo na construção de mais submarinos. Você vai atrás da Germa? Os olhos de Law se arregalaram em choque. O exército Germa era um pesadelo em todo o North Blue. Ele próprio sonhara há muito tempo em adquirir um de seus trajes de batalha transformáveis. Na verdade, inúmeras pessoas no North Blue eram fascinadas pelas histórias em quadrinhos seriadas sobre os guerreiros da Germa. Até mesmo Law, Hawkins e Drake, todos futuros supernovas, eram fãs daqueles trajes de transformação. Eles já têm máquinas de clonagem e laboratórios de modificação. Tenho certeza de que Vegapunk vai gostar do que encontrarmos lá. Souta deu um sorriso irônico, seu tom casual, mas carregado de intenção. Por que construir do zero quando se pode roubar? O exército do juiz não será fácil de lidar, alertou Vegapunk. Ele usou a tecnologia do fator de linhagem para criar uma força maligna que banhou o North Blue em sangue. Seus clones e soldados modificados não devem ser subestimados. Ele detestava profundamente os métodos de Germa. Para ele, a ciência deveria ser usada para proteger a humanidade e promover o avanço da civilização, e não para o massacre. Então vamos arrumar nossas coisas e partir. Law, vá reunir seus homens. Em breve, estaremos navegando rumo à Grand Line. Souta deu suas ordens rapidamente, enviando Kuma junto com Law para trabalhar com Vegapunk no aprimoramento do tratamento de Gevel Ribone, acelerando sua recuperação o máximo possível. Quando a princesa Mancherry e os anões souberam que Law também desprezava Doflamingo, rapidamente passaram a gostar dele. Law, por sua vez, admirava as habilidades de cura de Mancherry. Combinadas com a Opi no Mi, formavam uma dupla perfeita. Com o conhecimento médico incomparável de Vegapunk, parecia que eles podiam curar qualquer doença existente. O semblante geralmente severo de Kuma suavizou-se num raro sorriso. Quanto mais rápido Bonney se recuperava, mais feliz ele ficava. Nos dias que antecederam a partida, Souta também se dedicou intensamente aos treinos, aprimorando seu Haki da observação, Kimbu Shoku, que era mais fraco. Enquanto isso, Lafitte e Capone Bege estudavam ao seu lado, praticando as duas formas de Haki sob sua orientação. Viajar ao lado de um criminoso de classe mundial como Souta significava uma coisa: sem força suficiente. Você estaria morto no momento em que agentes da CP ou almirantes da Marinha aparecessem. Entretanto, no quartel-general dos fuzileiros navais em Marineford, a notícia do ataque de Souta Kiryu à prisão do North Blue enfureceu o almirante da frota Sengoku. Como é que ele foi parar no North Blue depois de ter saído do West Blue? As habilidades artificiais de dragão azul de Souta, combinadas com a fruta da mamão de Kuma, permitiam que eles viajassem com uma velocidade assustadora. Nem os fuzileiros navais nem o governo mundial conseguiam capturá-los, tornando fúteis todas as tentativas de supressão. Esses poderes causavam constantes dores de cabeça a Sengoku e ao vice-almirante Tsuru. Lidar com Souta estava se provando ainda mais difícil do que com o próprio Shiki, o Leão Dourado. Capítulo 25. A notícia do ataque de Souta Kiryu à prisão do Mar do Norte e à filial da Marinha, embora não tão impactante quanto sua declaração de guerra aos dragões celestiais, ainda abalou muitas facções pelos mares.
Seus movimentos eram assustadoramente rápidos. Em uma semana, Sota viajou do Mar Ocidental ao Mar do Norte, chegando a atacar a prisão local. Tal velocidade chocou até mesmo as tripulações dos 4 imperadores. Isso fez as pessoas se perguntarem: o mundo inteiro era agora o playground de Sota Kiryu? Ele poderia ir aonde quisesse, sem ser incomodado? Além disso, a aliança de Sota com o tirano Kuma parecia tão formidável quanto o poder dos 7 Shichibukai. Isso deixou as principais tripulações piratas ansiosas para ver esse cobaia guerrear contra o governo mundial e os dragões celestiais, para ver até onde sua vingança poderia chegar. Em resposta, o governo mundial enviou vários esquadrões da CP-0, inúmeros agentes da CP e até mesmo emitiu uma ordem obrigatória aos Shichibukai para caçarem Sota Kiryu. No entanto, Boa Hancock e Jinbei ignoraram completamente a ordem. Jeco Moria e Crocodile zombaram dela. Apenas Dracula Miel e Don Quixote do Flamingo ofereceram respostas tímidas, motivadas por seus próprios motivos. Em um certo mar do norte, um submarino amarelo cruzava as ondas. Sota Kiryu e seus companheiros estavam no pequeno convés, contemplando o oceano infinito. Capitão Sota relatou Lafitte enquanto sobrevoava a área com suas asas brancas, servindo de vigia 2 dias atrás, o exército Germa, contratado pelo reino bretão, declarou guerra ao reino da Ilha Norte. Eles conseguiram invadir a capital. Se continuarmos para o sul, poderemos alcançar os navios Caracol da Germa 66. No Mar do Norte, o exército de Germa é esmagador, disse Capone Bege, o chefe da máfia do Oeste. Sua força é suficiente para se aventurar no Novo Mundo, mas em vez disso, escolheram permanecer aqui para recuperar a chamada glória de uma Germa unida. Se não fosse pela interferência do governo mundial e pela aliança de suas nações membros, eles já poderiam ter conquistado a maior parte do norte. O próprio Bege se sentia afortunado por Germa não ter voltado suas atenções para o Mar Ocidental. Caso contrário, seu sindicato mafioso não teria tido nenhuma chance de unificar o submundo. Vegapunk se pronunciou, explicando melhor a situação. Depois que Jude escapou com a equipe Mads, o governo mundial o manteve sob forte pressão. Mesmo que seu poder tenha crescido e ele tenha conseguido reviver a família Vinsmoke, o governo permitiu que Germa existisse apenas como um reino sem estado. Eles jamais tolerariam a ascensão de uma nação forte e unificada do Mar do Norte. Ele balançou a cabeça. O sonho de Jude de restaurar a glória de sua família é impossível. A menos que ele una forças com vários dos 4 imperadores para derrubar o governo mundial, ele jamais o alcançará. A família Vinsmoke está obcecada demais em unificar o norte, disse Wolf, natural destas águas. Mas graças à propaganda implacável, o exército Germa é taxado de encarnação do mal. O povo daqui jamais aceitará seu domínio. Se Jude deixasse o norte para se aventurar na Grand Line ou no Novo Mundo, talvez prosperasse mais do que próspera agora. Mas sua ambição de governar todo o Mar do Norte é grande demais. Nem os reis daqui, nem o governo jamais permitirão isso. Chega, interrompeu Sota com um gesto de desdém. A ambição do juiz não nos diz respeito. O que importa é que vou pegar o que quero dele. Ele olhou para sua equipe. Lafitte, Bege, Law, vocês têm confiança para enfrentar um dos humanos modificados mais fortes de Vinsmoke? Dizem que os filhos do juiz são invencíveis, respondeu Trafalgar Law gravemente. Seus exoesqueletos os tornam imunes a lâminas e balas. Sua força é avassaladora. Nem mesmo o aqui do armamento seria suficiente para penetrar suas defesas. 3 de vocês contra 1 já deve ser suficiente. Deixem o resto para mim e para o Kuma, disse Sota casualmente. Ele confiava em seu próprio poder, e no de Kuma sem reservas. Na verdade, ele estava ansioso para demonstrar sua força em batalha contra Germa. Ele precisava de uma luta intensa para testar suas habilidades. 3 contra 1. Isso deve funcionar, murmurou Bege em voz baixa. Embora se sentisse subestimado, não tinha plena confiança em enfrentar sozinho os lendários guerreiros modificados. Melhor lutar juntos, avaliar a força deles e decidir o próximo passo a partir daí. Law e Bege eram homens orgulhosos, mas nenhum dos dois admitiria abertamente que esses humanos geneticamente modificados pudessem superá-los. Talvez eu devesse tentar falar com o juiz primeiro, sugeriu Vegapunk. Ainda tenho certa simpatia entre os antigos membros da Mads. Ele pode me ouvir. Negociações exigem força para sustentá-las. Primeiro lutaremos, depois conversaremos, respondeu Sota secamente. Ele conhecia a natureza dominadora de Jude, não havia chance de um diálogo significativo sem antes forçá-lo à submissão. Você decide, disse Vegapunk dando de ombros, e voltou a tratar de Bonnie, enquanto Sota ordenava que o submarino continuasse a perseguir Germa. Juntamente com Lafitte, ele chegou a sobrevoar o horizonte, procurando sinais da frota de Germa. Enquanto isso, a bordo de um dos navios Caracol da Germa, Vinsmoke Jude estava sentado em sua cabine, lendo as notícias sobre o ataque de Sota Kiryu à prisão do Mar do Norte. Seu interesse por essa figura em ascensão crescia. Então está aí a maior criação de Vegapunk, ponderou Jude. Gostaria de saber como se compara às minhas próprias obras. Ele tinha plena confiança nas habilidades de Heiju, Ishiji, Niji e Yonji. Em sua mente, sua proeza tecnológica na criação de humanos modificados superava até mesmo a de Vegapunk. Ele chegou a cogitar a possibilidade de colocar seus filhos para lutar contra Sota. Mas então outro rosto lhe veio à mente, o da rainha. Sua expressão escureceu.
Aquele homem detestável havia fundido em si todas as 4 modificações genéticas: calor vermelho, invisibilidade negra, eletricidade azul e guincho verde, graças aos poderes regenerativos de sua Akuma no Mi do tipo Zoan ancestral. Pior ainda, ele frequentemente ostentava suas habilidades diante de Jude, zombando dele e até mesmo usando seu status como um dos All-Stars de Kaido para ameaçá-lo. O juiz detestava Queen com todas as suas forças. Mesmo assim, Queen havia provado que era possível combinar múltiplas habilidades genéticas em um único corpo. Isso fazia de Sota Kiryu, o chamado experimento número 88, um ponto de interesse ainda maior, talvez a versão perfeita daquilo que Queen havia tentado. Se eu conseguir capturá-lo, talvez eu consiga desvendar os segredos mais recentes de Vegapunk, murmurou Jude. O aparecimento de Sota no Mar do Norte pode ser a oportunidade que eu estava esperando. Seus olhos brilhavam de ambição enquanto seus pensamentos passavam da curiosidade à fome. Capítulo 26. Dentro de uma das câmaras palacianas a bordo de um enorme navio caracol, uma mulher de cabelos curtos e rosados lia silenciosamente os jornais mais recentes. Sujeito 88. Besta mítica dragão azul. Recompensa, 500 milhões de berris. Os olhos violeta de Vinsmoke e Reiju se demoraram no cartaz de procurado, onde a foto de Sota Kiryu brilhava com desafio, com a bandeira do governo mundial e dos dragões celestiais em chamas ao fundo. Só pela imagem, ela podia sentir a aura fria e violenta que emanava daquele louco. É claro, todos os experimentos não passam de monstros cruéis e impiedosos. Suas palavras eram amargas, tingidas de autodepreciação. Cada pensamento sobre seu pai insensível e seus irmãos impiedosos a enchia de tristeza. Ela havia sido criada nessa família fria e calculista, forçada a usar uma máscara de indiferença. Se algum dia revelasse seu verdadeiro eu, se deixasse transparecer suas emoções, seu pai a modificaria novamente, despojando-a de sua humanidade. Ela desprezava sua família, mas era impotente diante do controle do pai. Apenas os pensamentos sobre seu tolo irmãozinho, Sanji, lhe traziam conforto. Será que ele ainda estava vivo em algum lugar do East Blue? Será que ele havia encontrado alguém que lhe desse o calor que ela nunca teve? Enquanto Reiju se perdia em lembranças de sua mãe, Sora, e de Sanji, o som agudo dos alarmes cortou o ar. No grande navio Capitânia Saint-Germain, soldados já gritavam e canhões trovejavam. Ataque inimigo? Reiju saiu correndo de seus aposentos, disparando em direção à plataforma. O que ela viu a paralisou. Um enorme dragão carmesim preenchia os céus, lançando nuvens de fogo violeta. A névoa queimava como veneno, derrubando até mesmo os soldados clones mais fortes no convés, enquanto espuma escorria de suas bocas. Reiju, absorva o veneno, agora. O rugido furioso do juiz ecoou pelo convés. Mas as chamas do dragão se contorceram ainda mais, raios violeta crepitaram nas nuvens, atingindo a nave caracol e o exército de clones, causando devastação. Caramba! Azul elétrico transformação. Punho do trovão. O traje de batalha de Niji foi ativado, arcos de relâmpago envolvendo seu corpo enquanto ele avançava para interceptar. Vermelho faísca, transformação. Ataque espiral flamejante. Ishiji gritou, lançando-se ao ar. Seu punho explodiu em chamas ao encontrar o sopro descendente do dragão em cheio. Vingrin, transformação. Vincrucher. Yonji impulsionou-se para cima com suas manoplas de guincho, lançando seu golpe mais poderoso contra o dragão. Mas assim que se aproximou, uma pequena marca de pata brilhante flutuou em sua direção. Choque Ursus. A voz grave e magnética de Bartolomeu Kuma ressoou. O corpo de Yonji se contorceu como se atingido por inúmeras ondas de choque simultaneamente. Sangue jorrou de todos os seus orifícios antes que seus olhos revirassem e ele despencasse, impotente, em direção ao mar. Yonji, Jude e Reiju gritaram em uníssono. Mas Ishiji e Niji mal se mexeram. Yoho, aterrorizante. Como se espera do tirano. Um sorriso de Lafitte iluminou seu rosto pálido enquanto ele sobrevoava o local. Até ele sentiu um arrepio diante de tamanha destruição. Um único golpe havia incapacitado o guerreiro mais forte de Germa. As pupilas de Trafalgar Law se contraíram. Se Kuma tivesse usado aquele canhão de ar em mim dias atrás, eu estaria em pior estado que Yonji. O charuto de Capone Bege tremia entre seus dentes enquanto ele murmurava, um monstro. Suas metralhadoras dizimavam hordas de clones, e a excitação brilhava em seu olhar cruel. Jude avançou como um foguete, alcançando Yonji antes que ele atingisse a água. Mas antes que pudesse recuar, um raio laser flamejante desceu dos céus. Por que ele tem tantos poderes? Garuda, transformação eletromagnética J. Lança elétrica. O traje de batalha cinza de Jude ganhou vida com um zumbido. Empunhando uma lança carregada, ele atacou o laser que descia. A explosão o lançou, junto com Yonji, no mar, em meio a ondas que se erguiam a dezenas de metros de altura. Já acabou? Estocada da asa branca. A lâmina de Lafitte atravessou soldados clones enquanto ele ria maniacamente, com sangue jorrando ao seu redor. Sala, matadouro. Law expandiu seu campo de atuação, dizimando quarteirões de soldados com um único golpe. Ele se moveu instantaneamente sua lâmina amaldiçoada, Kikoku, atingindo o peito blindado de Ishiji. Clang! O golpe ressoou como aço contra aço. Você se atreve a me bater? Punho de luz faísca. O soco de Ishiji brilhou com uma luz intensa, descrevendo um arco em direção a Law. Troca de quarto.
Com um sorriso irônico, Ló trocou Ishiji por Niji. O guerreiro de terno azul mal teve tempo de ficar boquiaberto antes de receber o impacto total do golpe devastador de Ishiji. Que diabos, Ishiji? Niji rugiu, com a mandíbula grotescamente deslocada. Com um estalo, ele a recolocou no lugar como se nada tivesse acontecido. Recuperação inacreditável, murmurou Bege. Os olhos de Ló se estreitaram. Essa era a verdadeira força dos guerreiros geneticamente modificados da Germa. Rugido. Um rugido estrondoso sacudiu o mar quando o dragão carmesim desceu. Ventos uivaram, relâmpagos brilharam, raios negros e vermelhos cortando os céus. Soldados clones desmaiaram sob a pressão esmagadora quando o dragão pousou sobre o Saint-Germain, transformando-se em uma forma aterradora de meio dragão envolta em relâmpagos. Este era o homem que ousara declarar guerra aos dragões celestiais. Sujeito 88. Solta Kiryu. Que legal. O chefe dos chefes. No polar Tang, Beppo debruçou-se sobre o parapeito, com os olhos brilhando de admiração. Solta Kiryu é um herói. A princesa Mancherry puxou as orelhas dele com alegria, gritando a plenos pulmões. Os anões Peck, Shashi e os outros piratas do coração observavam com entusiasmo ofegante. Eles estavam testemunhando o impossível, desafiando a própria Germa 66. Esmaguem todos eles. A voz de Solta Kiryu estalou como um chicote. Kuma avançou contra Ishiji, deixando Niji para a equipe de Ló, e o próprio Solta avançou, com os olhos fixos em Reiju, de armadura rosa. Se o juiz morrer, os irmãos vão te ouvir. Capítulo 27. As palavras de Solta Kiryu fizeram as pupilas de Reiju se contraírem bruscamente. Na verdade, ele pretendia matar o comandante supremo do exército Germa, o rei de uma nação aliada. Gole. Sem chance. Reiju engoliu em seco, forçando as palavras a saírem. A presença do homem e seu olhar penetrante a oprimiam como uma montanha. Aqueles olhos dourados, penetrantes como lasers, fizeram sua pele formigar de dor. Que pena, disse Solta friamente. Então me diga, se eu pedisse ao juiz para te entregar em troca de poupar a vida dele, você acha que ele concordaria? Ele deu um passo à frente, beliscou o queixo de Reiju entre os dedos e sorriu maliciosamente para a guerreira de cabelos rosados. Não sei. Vou obedecer a qualquer ordem que ele me der. Reiju cerrou os punhos, virou o rosto e se obrigou a falar em um tom plano e sem emoção. Eu sei onde o Sanji está, continuou Solta, apertando a bochecha dela com um sorriso zombeteiro. Por que você não vem comigo? Eu posso te ajudar a se libertar do controle do Jude. Dito isso, ele a soltou e se virou para a borda do enorme navio Caracol, onde Jude estava arrastando o ferido Yonji para a costa. Bum! Um impacto colossal rasgou o ar. Um dos grandes edifícios do navio desmoronou em ruínas sob a força esmagadora de uma pata gigantesca. Ishiji, com suas faíscas carmesins reluzindo, foi derrubado no chão por Bartolomeu Kuma. A própria terra rachou sob a marca da pata de Kuma, prendendo Ishiji profundamente sob os escombros. Sangue escorria de sua cabeça, seus óculos estavam estilhaçados, mas seus olhos ainda ardiam em desafio. Porém, contra a força avassaladora e o impacto de Kuma, o braço direito de Ishiji já estava torcido a ponto de ser irreconhecível, metade de sua capacidade de luta destruída em um instante. Enquanto isso, Capone Bege, o homem do castelo, se preparava para enfrentar o ataque eletrificado de Niji. Trafalgar Law e Lafitte circulavam pelas laterais, abrindo feridas no corpo de Niji e forçando rachaduras em seu traje de combate de liga de memória. Não acredito que isso não possa ser cortado. Sala severa. A espada amaldiçoada de Law, Kikoku, cintilou com poder quando ele aproveitou o momento em que Niji chutou Bege para trás e desferiu um golpe em sua perna. Clang. Num lampejo de aço, a parte inferior de uma perna girou no ar. Os olhos de Niji se arregalaram em descrença. De jeito nenhum. Impossível. Soco elétrico. Uma onda de eletricidade emanou violentamente de seu corpo enquanto Niji rugia, seus punhos arremessando Law para longe em uma tempestade de faíscas. Com o equilíbrio precário sobre uma perna, seus movimentos falharam. As asas negras de Lafitte afastaram ainda mais seu membro decepado. Vou te matar. Chute voador elétrico. Niji, cego de raiva, lançou-se contra Law como um raio. Os lábios de Bege e Lafitte se curvaram em sorrisos maliciosos. A oportunidade havia chegado. Lei. Ambos atacaram as costas de Niji. Eu sei. Sala, Switch. Sala, Sever. Law trocou de lugar com Bege instantaneamente, forçando o homem do castelo a receber o golpe furioso de Niji de frente. No mesmo instante, a lâmina de Law cortou o braço direito de Niji ao meio. Outra troca, desta vez com Lafitte, e Kikoku decepou seu braço esquerdo. Quando Niji finalmente derrotou Bege, ele havia sido reduzido a um mero resquício de si mesmo, uma fera enfurecida com apenas uma perna restante. Agora, você não passa de nosso brinquedo. Bege limpou o sangue do lábio com um sorriso de escárnio. O poder de Niji era monstruoso, até mesmo seu corpo fortificado mal havia resistido. Mas dali em diante, os três iriam brincar com ele como se fosse um saco de areia. Observando a batalha se desenrolar, Solta Kiryu e Kuma trocaram um leve aceno de cabeça. Os três ainda tinham poder de fogo suficiente para derrotar pelo menos um soldado modificado. Do outro lado do campo de batalha, o rosto de Jude escureceu ao ver soldados clones desabando em massa. Aqui do Conquistador. Ele cerrou os dentes. Suas tropas foram projetadas para resistir ao Aqui do Conquistador comum. Anos atrás, elas até suportaram a pressão de Doflamingo sem sucumbir. Então, por que eles estavam caindo como moscas diante da aura de Solta Kiryu?
Será que o Aki do conquistador dele é muito mais forte que o de Doflamingo? Se assim for, então as táticas de Bud baseadas em números não tinham qualquer significado. Por que vocês estão nos atacando? Ele ergueu sua lança eletromagnética, jogando para o lado o ensanguentado Yonji, e encarou Sota. Não ousava invocar seu status como rei de uma organização afiliada ao governo mundial. Não contra aquele homem, aquele que havia declarado guerra abertamente aos dragões celestiais. Preciso de alguns equipamentos experimentais, respondeu Sota secamente. Mas como imaginei que você não cooperaria, pensei em primeiro lhe mostrar o tipo de força que você enfrentará. Naquele momento, sob a proteção de Léo e Beppo, o Dr. Vegapunka embarcou no Saint-Germain. Os olhos do juiz se arregalaram. Vegapunka, você realmente escapou das garras do governo mundial? Ele mal podia acreditar. Não era de admirar que os movimentos recentes do governo parecessem tão estranhos, tão desesperados para esmagar Sota. A verdade era que o próprio Vegapunka havia se libertado. Velho amigo, disse Vegapunka com um sorriso irônico, lançando um olhar para Sota antes de se virar novamente. Estou aqui apenas para pegar emprestado alguns equipamentos e materiais de clonagem. Certamente você não recusará. Ele deu uma risadinha. Antigamente, nossa equipe do Mais assaltava bancos para conseguir verbas para pesquisa. Não vamos fingir que eu sempre fui um santo. Vocês querem equipamentos, então por que nos atacar? Rosnou o juiz, sua fúria transbordando. Seus 3 filhos estavam mutilados, seu exército de clones dizimado, várias naves caracol em ruínas. Os prejuízos financeiros por si só eram exorbitantes. Não se trata de confiança, admitiu Vegapunka sem jeito, coçando a nuca. Eu não tenho mais escolha. Agora trabalho para o Sota. Você terá que me dar a tecnologia dele em troca, exclamou Jude com os olhos brilhando de ganância enquanto se voltava para Sota. O homem era um prêmio tentador demais. Se Jude conseguisse criar ao menos alguns soldados experimentais tão fortes quanto Sota Kiryu, o exército Germa rivalizaria com a tripulação de um imperador. Assim a família Vinsmoke poderia dominar o North Blue, finalmente realizando seu sonho de unificação. Você realmente acha que está em posição de negociar? A voz de Sota Kiryu cortou o ar enquanto ele avançava e agarrava Jude pela garganta. Vegapunka assuma a divisão de ciências. Leve tudo o que precisar. Tudo mesmo. Ele descartou o juiz como se fosse uma boneca de pano. E juiz, se você não tem medo do governo mundial, eu lhe darei uma oportunidade. Trabalhe conosco em segredo. Reúna recursos para mim e eu lhe fornecerei fundos ilimitados, tecnologia avançada e até mesmo o ajudarei a forjar um exército mais forte. O rosto do juiz empalideceu. As palavras de Sota ressoaram como um trovão. Reiju, dividida entre a lealdade e o medo, obedeceu quando Sota chamou. Com seu pai e irmãos espancados, ela silenciosamente se posicionou atrás de Sota, massageando seus ombros como se não fosse nada mais do que sua serva. Você dominou a tecnologia artificial das Akuma no Mi e a fusão de linhagens sanguíneas, murmurou Jude em conflito. Seu coração acelerou enquanto ponderava entre ficar do lado do governo mundial ou se aliar a Sota Kiryu. Se fosse apenas uma questão de fornecer recursos secretamente, esse acordo poderia ser possível. Publicamente, ele poderia manter o status de aliado do governo mundial enquanto lucrava secretamente nas sombras. Capítulo 28. Um dia depois. Satisfeitos com os preparativos, Sota Kiryu e seus companheiros partiram a bordo do Saint-Germain. O Dr. Vegapunka havia obtido o equipamento experimental que desejava, enquanto a fortaleza de Capone Bege estava quase completamente abarrotada de suprimentos. Reiju agora era oficialmente membro dos Piratas Kiryu, servindo como intermediária entre Sota Kiryu e Jude. Diferentemente de antes, sua posição não a colocava mais sob o controle direto de Jude, concedendo-lhe muito mais liberdade. Jude, por sua vez, havia garantido a promessa de Sota Kiryu. Em breve, ele receberia centenas de bilhões em ouro como financiamento cooperativo. E dentro de 1 ou 2 anos, ele também teria acesso a um grande estoque de Akuma no Mi artificiais, fortalecendo o exército da Germa a novos patamares. Como a cabeça cada vez maior de Vegapunka estava atraindo muita atenção, Sota Kiryu não se demorou no North Blue. Ele e sua tripulação precisavam estabelecer uma base de operações o mais rápido possível. O Polar Tang cortou os mares em direção a Reverse Mountain, entrando em segurança na Grand Line. Beppo, Peking, Shashi sigam em direção à Ilha Jaya usando o registro eterno. Cuidado, nos reencontraremos lá em breve. Trafalgar Law lembrou seus companheiros diversas vezes. Por ora, ele seguiria adiante com Sota Kiryu para estabelecer uma base em Skipieia. Não se preocupe, chefe. Convencer o capitão Kiryu a nos deixar atravessar a montanha inversa com ele já foi o suficiente. Vai dar tudo certo. Peking bateu no peito, confiante. Contanto que evitassem paradas desnecessárias, a jornada até Jaya representava pouco risco. Após as despedidas, todos entraram na fortaleza corporal de Bege. Sob o poder da fruta mamão de Bartolomeu Kuma, foram enviados voando diretamente para uma ilha próxima a Jaya. Anos atrás, enquanto procurava médicos para tratar Bonnie, Kuma visitou Dran Island, Veateria e muitas outras ilhas deste mar, deixando suas marcas para trás. Essa habilidade era simplesmente conveniente demais para Sota Kiryu. A fruta da pata realmente fazia jus à sua reputação, figurando ao lado da fruta do dragão azul como uma das Akuma no Mi de nível superior, ambas troféus valiosos concedidos a dragões celestiais durante os torneios mortais do Vale dos Deuses. Perto de Jaya, Kuma e Bege reapareceram.
Logo depois, Solta Kiryu se transformou em um dragão colossal e os carregou nos céus, rumo à lendária Ilha Celestial. Dentro da fortaleza de Bege, a animação era palpável. Finalmente veremos a lendária Skipieia, exclamou Bonnie, com a voz trêmula de expectativa. A princesa Mancherry estava igualmente entusiasmada, principalmente porque Solta Kiryu havia prometido realocar parte da tribo Tontata para lá. Para seu povo, aquilo era o próprio paraíso. Pensar que existe uma ilha no céu bem acima de Jaya, murmurou Kuma maravilhado. Ele já havia percorrido essa rota antes, mas nunca tinha encontrado a própria Skipieia, apenas ilhas meteorológicas à deriva como Veateria. A lendária cidade de ouro, Chandora. Vegapunka bateu palmas de alegria. Nunca mais precisarei me preocupar com verbas para pesquisa. Livre do controle do governo mundial e com recursos de sobra, Vegapunka estava mais eufórico do que nunca. E com Solta Kiryu e Kuma ao seu lado, ele se sentia mais seguro do que em anos. Skipieia também abriga um usuário de Logia, a fruta do relâmpago, disse Solta Kiryu calmamente. Se o derrotarmos, doutor, você nunca mais ficará sem energia. Ele falou de Enel, o autoproclamado deus do trovão. Mesmo que fosse impossível recrutá-lo, Enel poderia ao menos servir como uma bateria viva para a pesquisa de Vegapunka. Talvez, com seus poderes como modelo, Vegapunka pudesse até mesmo superar a barreira da replicação de Akuma no Mi do tipo Logia artificiais. Afinal, foi estudando a fruta da luz de Kizaru que ele já havia sido pioneiro na tecnologia laser. Quem sabe que avanços os raios poderiam trazer? Lafitte, Bege e Law trocaram olhares, e o respeito que sentiam pela visão de futuro de Solta Kiryu aumentava a cada dia. Até mesmo Bege, um chefe da máfia implacável, viu seus próprios planos diminuírem diante daquele homem aterrorizante. Tendo aprendido tantos segredos de Kiryu, será que ele realmente conseguiria deixar aquela equipe viva daqui a 2 anos? Ele já não tinha tanta certeza. Doutor Vegapunka, o senhor realmente planeja remover parte do seu cérebro em Skipieia? Perguntou Law incrédulo. Recentemente Vegapunka até lhe pedirá para experimentar a divisão da consciência, um passo rumo à criação de múltiplos avatares para pesquisa e trabalhos simultâneos. Tanto Law quanto Wolf ficaram impressionados. Este era realmente o maior cientista do mundo. Nossa primeira missão ao chegarmos, disse Lafitte ansiosamente, é derrotar esse usuário de Akuma no Mi do relâmpago, certo? Se o capitão Kiryu conseguir subjugar um usuário de Logia tão poderoso, a força da nossa tripulação aumentará consideravelmente. De fato, respondeu Solta Kiryu. Sua velocidade rivaliza com a de Kizaru, e seu Aqui da observação abrange uma ilha inteira. Mas ele é arrogante, ignora os vastos oceanos e nem sequer despertou o Aqui do armamento. Kuma, no momento em que o confrontarmos, você e eu devemos atacar com tudo. Entendo. A voz grave de Kuma era firme. Pelo bem de Bonnie, Skipieia precisava se tornar um refúgio seguro. Ele lutaria com todas as suas forças para garantir isso. Meio-dia depois, Solta Kiryu voou para o Mar Branco, sua forma de dragão o levando até a Ilha dos Anjos, a 10.000 metros acima do oceano. Descendo junto com ele estavam Kuma e Bege, enquanto os outros permaneceram em segurança na fortaleza de Bege, maravilhados com a visão das infinitas nuvens brancas sob seus pés. Mas a chegada deles não passou despercebida. As forças de patrulha de Skipieia cercaram rapidamente os intrusos, enquanto multidões de ilhéus se reuniam para observar. Seus alaridos logo chegaram aos ouvidos do próprio Enel, sentado no trono dourado do Santuário de Deus, no pátio superior. Então, gente do céu vinda do Mar Azul? Interessante, eles parecem bem fortes. Propagando suas ondas eletromagnéticas através de seu mantra, Enel ouvia cada som por toda a ilha. Qualquer um que desrespeitasse Deus enfrentaria seu castigo divino. Esses 3 seriam presas interessantes. Ele imediatamente enviou seus 4 sacerdotes para testar a força deles. Mas antes mesmo que eles pudessem chegar, Solta Kiryu, Kuma e Bege já haviam desmantelado a força policial dos Boinas Brancas com facilidade. A diversão de Enel transformou-se em irritação. Basta. Este deus lidará com eles pessoalmente. Com o estrondo de trovão, sua forma se dissolveu em relâmpago, desaparecendo do trono e reaparecendo na Ilha dos Anjos. De volta à ilha abaixo, Kuma olhou para os guardas inconscientes. Isso deve ser o suficiente para atraí-lo, disse ele suavemente. Ele havia se contido o máximo possível para evitar ferir os habitantes da Ilha do Céu. Ele virá em breve. Cuidado com seus pilares de trovão, avisou Solta Kiryu a Bege. Nossas defesas podem resistir a ele, mas você é o mais vulnerável. Bege deu uma tragada no charuto e sorriu de canto. Então não se esqueçam de me proteger, chefes. Tenho muitas vidas em jogo dentro desta fortaleza. Se eles reivindicassem Skipieia, pensou ele, sua fortaleza finalmente ficaria livre do fardo de armazenar suprimentos e pessoas sem fim. A batalha por Skipieia estava prestes a começar. Capítulo 29. No instante em que o raio de Enel caiu, Solta Kiryu e Kuma sentiram sua chegada através do Aqui da observação. Habitantes do Mar Azul que desafiam as leis de Deus, sejam aniquilados. Julgamento divino. A voz zombeteira de Enel ecoou pelos céus enquanto 3 pilares cegantes de relâmpagos desciam sobre eles. Uff! O corpo de Solta se transformou instantaneamente, sua forma inchando em um monstruoso meio-dragão. Chifres dracônicos ancestrais se curvaram perversamente de seu crânio, e seus braços poderosos se ergueram para enfrentar a tempestade. Sozinho, ele absorveu o impacto dos 3 raios. No mesmo instante, Kuma desapareceu. Contra um usuário de Logia só havia uma maneira de lutar: aproximar-se e atacá-lo com Aqui do armamento.
mas a fruta do estrondo de Enel lhe concedeu uma velocidade estonteante. Quando Kuma atacou, a forma de Enel se dissolveu em relâmpagos, seu corpo cruzando o ar em um movimento evasivo. Então, uma aura opressiva e sufocante irrompeu. Raios negros e vermelhos crepitaram violentamente pelo céu. O corpo elemental de Enel vacilou, sendo arrastado contra sua vontade de volta à forma humana. Bum! O golpe de pata colossal de Kuma, imbuído de Aki do armamento, atingiu-o em cheio. O autoproclamado deus do trovão cuspiu sangue no ar, com os olhos revirando. Sota Kiryu, envolto em arcos ondulantes de eletricidade, avançou com seu colossal punho revestido de dragão. Seu soco esmagou Enel contra o chão com força brutal. Os olhos do deus arrogante se arregalaram antes que sua consciência se esvaísse. O povo de Scipieia ficou paralisado. Seu deus, o invencível Enel, havia sido esmagado em menos de um segundo. Os guardas dos boinas brancas estavam estirados no chão, boquiabertos. Nenhum deles conseguia acreditar no que tinha presenciado. Quando Enel caiu, Bege exalou uma longa nuvem de fumaça e abriu os portões de sua fortaleza. De lá saíram Vegapunk, Law, Lafitte, o Tontata e vários cientistas. Então este será o nosso território agora? Os olhos de Vegapunk brilharam enquanto ele contemplava as nuvens imaculadas de Scipieia. Pela primeira vez, ele podia trabalhar em paz. Ele já estava ansioso para usar os poderes de Law para começar a dividir sua consciência em avatares. É tão macio! Exclamou a princesa Mancherry, saltitando alegremente no chão de nuvens, enquanto Léo permanecia por perto, vigiando cada passo seu. Será que a lendária cidade dourada, Chandora, realmente está aqui? Lafitte sobrevoou o local, suas asas brancas e puras chamando a atenção de todos os habitantes das ilhas do céu abaixo. Ver um homem do mar azul voar com asas? Era quase demais. O capitão Kiryu e o Kuma são inacreditáveis. Law cerrou os punhos com força, a admiração queimando em seu peito. Um usuário de logia, derrotado em menos de um segundo. Se eu tivesse esse poder, enfrentaria o Doflamingo pessoalmente. Kuma reapareceu ao lado de Sota com um olhar firme. Seu Aki do Conquistador é diferente. Seu tom era carregado de peso. O Aki único de Sota havia forçado a forma elemental de Enel à solidez, um poder raro e aterrorizante. Kuma agora entendia como Sota havia escapado do almirante Kizaru em Punk Hazard. Prendam-no com pedra do mar. Ordenou Sota, arremessando o corpo inerte de Enel em direção a Vegapunk e aos cientistas. Eles carregavam algemas de pedra do mar e até mesmo pistolas de bolhas de pó de pedra do mar, ferramentas perfeitas para subjugar usuários de Akuma no Mi. Assim que Enel foi algemado, Sota finalmente desviou o olhar. Momentos depois, os 4 sacerdotes de Enel irromperam na cena, apenas para pararem abruptamente ao verem seu deus já derrotado. A partir de agora, eu sou seu líder. Entenderam? O corpo de Sota se contraiu, escamas se espalhando enquanto ele assumia sua forma completa de dragão. Chamas e relâmpagos o envolveram como um julgamento divino. Os sacerdotes, os soldados e os próprios ilhéus caíram de joelhos, tremendo diante do poder avassalador de seu novo deus. Law, Lafitte, assumam o controle deles. Vegapunk, Bege, venham comigo. Precisamos escolher um local para o laboratório. Juntos, Sota e seus companheiros avançaram em direção a Periard, a exuberante ilha verde que antes era proibida por decreto de Enel. Não demorou muito para que um grito ecoasse. Ouro! Tanto ouro! Chandora é realmente a cidade do ouro. Bege, o implacável chefão da máfia, avançou, recolhendo pedaços de ouro espalhados como pedras. Seus olhos brilhavam com pura excitação. Chega de problemas com financiamento. Vegapunk e os cientistas correram atrás dele, com as mãos tremendo enquanto seguravam as pedras douradas. Suas pesquisas não seriam mais limitadas pela pobreza. Enquanto isso, Sota caminhou em direção à arca semi-construída, Machin. Vegapunk, esta aeronave precisa ser concluída. Revise seus projetos, aprimore sua engenharia e torne-a viável para a produção em massa. Quer uma frota aérea mais avançada e poderosa do que a de Shiki, o Leão Dourado. Os olhos de Vegapunk e Wolf brilharam instantaneamente. Eles avançaram rapidamente, debruçando-se sobre os esquemas. Wolf já havia tentado inventar uma máquina voadora, quase morrendo no processo, salvo apenas pela fruta Op-Op de Law. Com Machin, o sonho deles poderia se tornar realidade. De dentro de uma caixa de madeira emanou uma voz pequena e desesperada. Papai, papai, eu quero sair. As mãos de Bonnie batiam fracamente contra a madeira. Mas embora desejasse ver a luz, seu corpo só havia passado por parte do tratamento de transplante de células-tronco. Por enquanto, a exposição à luz natural poderia matá-la. Paciência, Bonnie. A voz de Kuma suavizou, um raro brilho de ternura reluzindo em seus olhos. Os médicos disseram que não levará mais de 3 meses. Depois disso você estará curada. Seu olhar cintilou de felicidade. Logo ela estaria saudável novamente. Dentro do santuário em Aperiard, Sota Kiryu sentou-se no trono dourado sem hesitar. Law e Lafitte já haviam colocado os soldados e sacerdotes de Scipieia sob controle, estabilizando a ilha. A notícia da derrota de Enel se espalhou rapidamente. Ganfol, o cavaleiro errante, correu para encontrar o novo deus. Enquanto isso, os guerreiros Shandian, antigos inimigos de Enel, aproveitaram a oportunidade para reconquistar sua terra natal ancestral. Tambores de guerra trovejaram enquanto atacavam a Periard, liderados pelo feroz Viper. Mas Sota e Kuma lideraram suas forças com uma força imparável, esmagando a rebelião como gravetos secos. Viper e seus guerrilheiros foram capturados vivos, e o chefe Shandian foi intimado a se ajoelhar.
Se vocês se recusarem a abandonar a guerra e a vingança, trovejou a voz de Solta, então eu mesmo exterminarei sua tribo. O decreto do dragão se espalhou por Scipieia. As leis de Enel foram abolidas, a Periarde não seria mais proibida. Tanto os habitantes da Ilha dos Anjos quanto os habitantes de Xandia teriam permissão para viver, plantar e prosperar juntos ali. O chefe Xandian curvou-se profundamente. Aceitaremos seu governo. Mas, permita-nos tocar o sino dourado, apenas uma vez. Eles haviam lutado por séculos, cansados da guerra sem fim. Agora, com a aceitação desse novo deus por Gunfall e a inesperada misericórdia de Solta, eles só desejavam a paz. E assim uma nova era começou em Scipieia. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.